Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Desde já agradeço por você estar aqui comigo mais uma vez, agora refletindo sobre o quarto domingo do tempo comum, e convido a você a compartilhar essa transmissão, ou este vídeo, melhor dizendo, e também deixar seu comentário, deixar aí o seu joinha e também, se ainda não é inscrito, claro, se inscrever. Manda para as pessoas que você quiser, para que assim a palavra possa ressoar um pouco mais e o canal também cresça e chegue a mais pessoas. Vamos fazer a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos, irmãos e irmãs, agora fazer a nossa reflexão da palavra a partir de cada leitura, como de costume. Então, vamos ouvir a primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, então Antigo Testamento. Vamos refletir o Salmo, depois a segunda leitura, que é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e por fim o Evangelho de São Marcos, dando continuidade ou iniciando esta caminhada de Jesus a partir do olhar da visão de Marcos, o evangelista. Vamos para a primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor, meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não lhe mandei, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, minha irmã, meu irmão, que riqueza, que bonito esta leitura. Os judeus do Antigo Testamento já viviam na expectativa, e também a partir desta mesma leitura, eles viviam na expectativa de um Messias, do profeta que deveria vir, mas ainda ninguém havia aparecido comparado com Moisés, porque Moisés é para o povo da primeira aliança um marco, assim, para dizer que Deus visita, ou seja, Deus fala com seu povo, melhor dizendo, Deus fala com seu povo através de um grande homem, que foi Moisés, e este homem deu esperança para que vivam na expectativa daquele que há de vir, mas acima de tudo deu o conforto da lei. Sim, a lei de certa forma é um conforto, porque o judeu recebe para si como um dom, para que eles vivam livres cumprindo esta lei e assim agradem ao Senhor e também sejam felizes, sejam plenos. Então, buscar realizar a lei de Deus para o povo antigo era buscar realizar a própria felicidade, a linguagem de hoje, podemos dizer assim. Porque mesmo que haja sofrimentos, renúncias, a lei é assim este sinal da aliança do Senhor, do Criador, para com o povo. E, portanto, cumprir, dar prazer. A esperança deste profeta, o que Deus prometeu a partir de Moisés, dizendo que chegaria um que seria como Moisés, e todos deveriam escutar sua voz, e como diz, olha, ele mesmo, Deus diz assim: eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Ou seja, o profeta pronunciar no nome de Deus, então Deus vai assim pedir contas a esta pessoa que não lhe for obediente, não for obediente ao profeta que vai vir. Mas quem é este o profeta?
ou este um profeta específico. Na tradição cristã, que vai interpretar os textos bíblicos tudo à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, este profeta é Jesus Cristo, é o profeta. Porque o próprio João foi questionado sobre se ele seria o profeta. Lembram que alguns dias atrás João foi questionado: tu és o Elias? Ele: não sou eu. Tu és o Cristo? Também não. Tu és o profeta? Não. Então, João, ele, ao afirmar que ele não é o profeta, assim nós podemos intuir que Jesus seria o profeta. E, tanto quanto Moisés, ele seria muito importante para todo o povo, e como o é. Muitos judeus aceitaram a fé em Jesus, os próprios discípulos eram judeus, muitos deixaram o modo de realizar a fé antiga e mesmo outros continuaram realizando, vivendo os mandamentos, mas agora com a fé em Jesus Cristo. Então, o que vai importar sempre é obedecer Jesus Cristo, é a fé em Jesus Cristo, é a entrega absoluta e total a este Senhor que tanto nos ama e nos quer e nos diz o que o Pai tem a nos dizer. Então, Jesus é este profeta à luz do cristianismo. Vamos para o Salmo. Lembrando que aqui este momento de vídeo é muito limitado, é um tempo pequeno, é um tempo curto. Não dá para destrincharmos tudo, todos os significados, todos os textos, cada versículo, até porque nem tanto conhecimento eu ainda tenho, e não tenho ainda, né? E também tempo não temos para partilharmos um pouco do conhecimento que podemos ter juntos, tá? Vamos agora para o Salmo de hoje. É o Salmo 94, que o refrão diz: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores, e com canto de alegria o celebremos. Refrão: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvesseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Minha irmã, meu irmão, este salmo é um apelo à felicidade, à fidelidade, para que não fechemos o coração diante do Senhor, porque muitos fecharam. Lembremos que, como diz aqui em Massa e Meriba, é o momento em que o povo protestando contra Deus, Deus então, mesmo assim, ampara o povo, dando-lhe água naquele deserto. E enquanto Deus sempre protegia o povo, estava com o povo, muitas vezes o povo lhe era ingrato. Mas Deus sempre permaneceu fiel. E como diz, não fecheis os corações como em Meriba. Então nós não podemos fechar os corações. O refrão nos repete, né? Não fecheis os corações. Ouvi hoje a voz de Deus. Este hoje é o tempo presente, mas é o tempo pleno. É o tempo, ou seja, sempre, na verdade. É o tempo de sempre. Porque o hoje, que eu digo hoje, amanhã já não será mais hoje, mas mesmo assim eu poderia dizer. Então, quando dizemos hoje, na Escritura, em muitas situações, quer dizer é um hoje sempre. É o hoje e para sempre. É o agora. É o sempre novo. É sempre, como vai dizer Agostinho, o antigo e o sempre novo. Então, não fechemos hoje, agora, ou sempre em nossa vida, o nosso coração para Deus. Ao contrário, abramos a nossa mente, façamos com que Deus habite em nós e vamos exultar de alegria no Senhor, vamos aclamar este rochedo que nos salva. O rochedo nosso, segundo a nossa fé cristã, é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, eles não tinham noção de quem seria este Jesus Cristo. Eles até aludiam que seria o Messias, eles esperavam, mas este rochedo que o salmista nem sabe quem seria, o Espírito Santo já sabia muito bem e já nos indica, através da inspiração cristã, que nós somos discípulos deste rochedo, ou seja, de Jesus Cristo. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra. Vamos então adorar o Senhor, vamos estar junto, porque Ele é nosso pastor e nós somos o seu rebanho, nós somos o seu povo, nós somos as ovelhas que Deus conduz por sua mão. Então, minha irmã, meu irmão, meditemos esse salmo, medite em sua casa. Depois deste momento aqui, eu peço que
você que tem acesso à liturgia da palavra, seja em texto, livro, ou seja mesmo no celular, ou em áudio, vai meditando, reze, pegue na sua Bíblia, se não quer a Bíblia, né? Tem internet, tem vários meios, você que está nos assistindo, então você tem acesso à internet, logo você pode sim, então acessar sempre a liturgia. E esse salmo que é belíssimo, é para que não fechemos os nossos corações, mas estejamos abertos no Senhor. Vamos para a segunda leitura? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Minha irmã, meu irmão, que linda esta leitura, quando Paulo especifica, vamos dizer assim, na nossa linguagem, as vocações, a vocação ao que a gente chama também de celibato, a castidade, né? E ao celibato e ao matrimônio, que também, claro, que tem que viver a castidade. Então a gente tem que entender que esta carta tem o seu contexto, mas a gente pode, né, beber desta fonte sempre perene de graça, que é a palavra de Deus, e a gente tem inclusive o capítulo inteiro, o capítulo 7, eu aconselho a você pesquisar, ler o 1 Coríntios, né, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Aqui é um pequeno trecho para vermos, para pensarmos o quão é grande estas vocações. Vejamos só, Paulo dizendo que gostaria que nós fôssemos livres de preocupações. Claro, ele é um cristão, ele é um apóstolo de Deus, ele é aquele que foi enviado para consolar as nações, para pregar a boa nova, então ele não quer que ninguém sofra, que ninguém tenha preocupações. Assim deve ser também a nossa preocupação. Nós não devemos querer preocupar os outros, mas que todos pudéssemos sermos felizes a ponto de partilhar esta alegria e assim não haver mais problemas, mas sabemos que a realidade não é essa. Então Paulo também consciente, e neste sentido ele continua, olha, o homem casado não é solícito, o homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. O não casado, veja só, é solícito. Na nossa igreja nós temos, então vamos meditar o seguinte, na nossa igreja nós temos o sacramento, por exemplo, da ordem, ou as ordens religiosas, institutos, vida de vida consagrada, que fazem o voto da castidade, ou seja, do celibato. Então, tanto homens quanto mulheres podem se consagrar. E aqui se encaixa muito bem nesse contexto, né, nesse versículo, nesta passagem que diz que o homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor. Veja só, a disponibilidade de um padre, no meu caso, e tantos outros meus irmãos no ministério, nós somos livres para estarmos, ao mesmo tempo que formos transferidos em qualquer lugar que nos enviarem, ou formos chamados para fazer uma missão, também, aonde estiver nesta missão, nós estamos totalmente entregues, nós podemos estar totalmente livres para agradar o Senhor. Obviamente, muitos têm suas limitações, eu tenho as minhas, meus irmãos têm as deles, mas nós temos esta meta de sempre estarmos livres para agradarmos ao Senhor, para fazer o serviço de Deus, como já dizia o próprio Paulo. Então, aquele e aquela que é casado, que é casada, já não tem esta disponibilidade. Veja só, olha, o casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. É uma verdade. O homem casado, a mulher casada, eles estão, do mesmo modo, como diz aqui, Paulo vai continuar, mas falando sobre a mulher solteira, né, que ela tem zelo pelas coisas do Senhor, então faz essa oposição entre a pessoa solteira e entre a pessoa casada. O solteiro cristão, nós estamos falando aqui para cristão, não é o solteiro solto no mundo fazendo o que quiser, não. São pessoas conscientes de sua vocação, de sua missão, do seu batismo, que querem, se não quiserem casar, querem sim se dedicar ao Senhor.
que especificamente não precisa ser padre, freira, pode ser uma leiga que quer viver a virgindade, a castidade, pode ser uma viúva que já teve a sua experiência matrimonial e diz, a partir de agora eu vou viver totalmente para Deus. Pode ser então uma pessoa que queira viver completamente com as coisas de Deus e assim não vai ter a preocupação do casamento, não vai ter a preocupação com filhos, não vai ter a preocupação com coisas, digamos assim, externas à sua vida religiosa, à sua vida em relação a Deus e, nesse caso, também da igreja. Então, a pessoa que se dedica a Deus de modo solteira, ela está mais livre, não está presa a ninguém, não está presa a uma situação, porque ela se dedica totalmente ao serviço de Deus. Não há problema na Escritura para isso. Tem gente que não compreende, tem gente que acha que o matrimônio tem que ser para todos, é obrigado a casar, é obrigado... Não é assim. Há uma opção. Foi o próprio Paulo que disse. Quem não quiser entender, então é porque está com o coração fechado. E aí, lembremos do Salmo. Não fecheis os vossos corações. Porque não adianta nada. A pessoa ler a Escritura, buscar entender a palavra. Diz que crê em Deus, diz que crê em Jesus. Mas não quer entender e quer interpretar do seu próprio modo e impor o seu próprio modo sobre os outros, aí não dá. Sabemos que a intérprete verdadeira da Sagrada Escritura é a Igreja Católica, é a Igreja, na verdade, né? Já é a Igreja. E a doutrina da Igreja diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. E, portanto, então, é a Igreja Católica que é a Igreja de Jesus Cristo. E assim ela interpreta. Nós católicos sabemos que o magistério, a tradição e a Escritura fazem parte de um único mistério de verdade, da doutrina. Mas é preciso ir fazendo esse discernimento para não se enganar, porque são muitas informações, são muitas coisas, e tem gente que até dizendo que tem boa vontade, faz coisa errada, ensina coisa errada. Então vamos devagar, né? Vamos devagar, que o bonde aí tem gente. Assim diz um ditado, que eu nem sei como é que diz direito, mas esse momento de descontração, a gente pensar, né? E aí, como diz, vai devagar na frente que atrás vem gente, né? Então, temos que tomar cuidado para não errarmos, porque assim podemos cair num erro, numa falsa doutrina, em um ensinamento errado e até numa prática errada. Então, temos que ter cuidado para interpretar a Escritura. Então, o homem casado, a mulher casada se dedica ao marido. E olha, veja só, a gente tem que ver o seguinte: um homem que decidiu se casar, que tem filhos, a mulher também, né, é mãe de família, tem seus filhos, tem sua casa, tem seu trabalho, né, eles têm que se dedicar a si mesmos. No sentido de que zelar um pelo outro para que a família seja bem configurada. E, porventura, claro, vai se dedicar às coisas do Senhor. Mas, primeiramente, esta pessoa foi chamada para a família. Então, o núcleo de sua missão é a família. A igreja é para que a bênção de Deus continue, para que essa pessoa tenha um lugar referencial, para que a pessoa busque aquilo que é próprio da salvação, os sacramentos, né, principalmente a Eucaristia, a reconciliação, e os demais sacramentos que vão sendo realizados ao longo da vida, né, que exercem caráter na vida da pessoa. Mas nós podemos assim entender que as vocações são específicas. A pessoa solteira se dedica ao Senhor exclusivamente. A pessoa casada se dedica à sua família, mas também, claro, fiel ao Senhor e, portanto, se alimentando da vida eclesial. Mas nunca pensar que a pessoa que só porque gosta da igreja, tem seu casamento, vai preferir a igreja do que seu casamento, isto é um erro. Isto é um erro. Então, o homem fique com a sua esposa, a esposa com o seu marido, para que assim possam estar servindo ao Senhor em casa, claro, participando de uma vida em comunidade, como fez a promessa do batismo, viver e crescer em comunidade, viver na igreja, crescer na fé e assim observando os mandamentos, obviamente, tá? Muitas coisas temos a falar sobre este texto, mas o tempo é curto e quem sabe em outra oportunidade, uma live, a gente pode tratar destes assuntos, tá bom? Vamos agora para o Evangelho do dia, o Evangelho que é de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou
cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, o Evangelho, então, nos coloca assim diante deste Jesus que recebia a admiração das pessoas, que as pessoas reconheciam que ele tinha autoridade, que ele não é como aqueles que simplesmente ensinam porque estudaram ou porque conhecem alguma coisa a partir de um viés, de um ponto de vista, de um conteúdo, de um livro, de vários livros da própria Escritura, não. Jesus fala da autoridade porque ele fala de si. Ele fala como que aquele que está cheio de Deus, ele tem esta autoridade, esta, salvo engano o termo teológico, grego, exousia. Então Jesus tem a autoridade de Deus, perdão, para assim falar e as pessoas se admirarem e reconhecerem nele a grandeza de quem ele é. Afinal, ele é o profeta, como nos disse a primeira leitura. Ele é aquele que tem a autoridade dada pelo próprio Deus. Então, se ele é o profeta, é o autorizado, é aquele que decidiu com o Pai, o Espírito Santo, o Pai o enviou pelo poder do Espírito Santo para vir ao mundo e nos salvar, ele é este que nos conduz num caminho de verdade, de realização, de libertação, inclusive. Libertação das amarras do mal, libertação dos maus espíritos e libertação do que chamamos de demônios, daquilo que aprisiona o corpo da pessoa, aprisiona a mente da pessoa e não deixa com que a pessoa cresça, não deixa com que a pessoa tenha a liberdade. O mal é sempre aquilo que nos aprisiona, que nos escraviza. Então, tenhamos cuidado e não dialoguemos com o mal. Sabe por quê? Olha que quando Jesus foi, entre aspas, ao mesmo tempo que bajulado, ao mesmo tempo que queria o demônio ter um poder sobre Jesus, veja só, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Ao mesmo tempo que tinha medo, eles enfrentam Jesus. Eu sei quem tu és. Então ele reconhece a divindade de Jesus. Tu és o Santo de Deus. E Jesus não tem diálogo, mesmo que reconheça uma verdade, mesmo que o inimigo de Deus, os demônios, essas coisas, esses espíritos maus, segundo a Escritura, diz que eles veem em Jesus a verdade, que é Jesus o Santo de Deus. Jesus não conversa com o mal. O Papa Francisco tem dito muito para a igreja: não dialoguemos com o mal, não há conversa com o maligno, porque não adianta. Ele não vai querer perder, ele não vai querer desistir das suas ideias ou daquilo que é obsessivamente no seu ser de fazer o mal. Isso serve até para as pessoas, sabe? Nós não podemos de jeito nenhum ficar dialogando com gente que quer o nosso mal, com gente que quer destruir, com gente que quer fazer mal às outras pessoas. Não se dialoga com o mal, ao contrário, repele. Olha o que Jesus disse: cala-te e sai dele. Não houve conversa, é só cala-te e saia. E assim, mesmo o homem passando por um grande grito, se sacudiu com violência, deu um grande grito, e então o espírito mau saiu dele. Ou seja, libertou-se aquele que estava preso nas amarras de uma espiritualidade falsa, de um espírito mau. Tenhamos cuidado nós, para que não caiamos em espiritualidades falsas, para que não caiamos em inverdades, para que não caiamos em pessoas que dizem que até veem outras coisas do além, entram em contato com Deus, ou com a mensagem de Deus, ou com Nossa Senhora, e enfim, e pessoas que querem enganar. Pessoas que até têm um jeito de santo, de todo devoto, mas no fim querem iludibriar, até porque tem coisas que interessam mais essas pessoas. Tomemos cuidado. Jesus sempre nos exortou, que teremos sempre falsos profetas no nosso meio. Então, cuidado com os falsos profetas. Eles vão enganar e vão levar à perdição a muitos. Ou seja, vão quebrar a unidade. É bom sempre falar que quando Jesus resgata alguém do mal que estava aprisionando, Jesus faz essa pessoa ter integridade consigo mesma, nas relações também interpessoais, ou seja, com os outros e principalmente com Deus. Então há uma unidade.
Então, nossa igreja, que inclusive é uma igreja una, santa e católica, ela deve ser a igreja da unidade. Muitos estão querendo dividir a igreja. Sabe aquele manto que os soldados não repartiram entre si, sortearam para que não rasgasse? Ali é um símbolo da igreja, é um símbolo da comunidade que não é rasgada, mesmo que caia nas mãos desses lá, por exemplo, os romanos, né? Os soldados romanos, mas a veste de Cristo não é rasgada, né? O manto de Cristo não foi dilacerado. Então, a igreja, que é esta intenção de Cristo, é o próprio corpo de Cristo, já que ele é a cabeça, ela não pode ser dividida. E muita gente tenta. Inclusive, a igreja já foi, né, sofreu com essas divisões, seja no tempo dos ortodoxos e muitos hereges, né, no tempo em 1054, quando a igreja foi dividida entre ocidental e oriental. No século XVI, quando Martinho Lutero e outros seguidores começaram a dividir a igreja, ainda hoje ela se divide em muitas partes, né? O cristianismo, no caso dos cristãos, a igreja católica, ela permanece unida apesar de sua diversidade. Nós temos que entender que a igreja tem uma diversidade, tem rituais, tem histórias muito diferentes, mas acima de tudo é uma igreja una. Então mantenhamos a unidade, firmes na fé, rezando sempre pelo Papa Francisco e junto com ele, que nos ensina a viver o Evangelho nos dias de hoje, sem medo de amar, sem medo de receber de Deus todas as graças necessárias. Claro que sempre com um apelo à conversão, com a mudança de vida, com a transformação. Nós não queremos jamais compactuar com o pecado de ninguém, mas ao contrário, queremos acolher os pecadores para que se voltem para Cristo. Então, irmãos e irmãs, que nós sejamos cada vez mais livres, para que de fato nós também façamos com que a fama de Jesus se espalhe, porque depende de nós. O nosso Salvador quer que você se salve. Sim, ele já nos garantiu a salvação, mas depende de nós com que esta salvação continue em nossa vida, para não perdermos as bênçãos, as oportunidades que Deus nos dá e assim sermos firmes na fé, alegres na esperança e fortes, fervorosos no amor. Irmão, irmã, muito obrigado. Eu te agradeço por ter estado até aqui. Já te peço, continue inscrito para que assim nosso canal cresça. Compartilhe este vídeo. Também deixe aí seu comentário e deixe o like, né, o joinha, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos, sempre dias bons para a sua vida. E Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Amém.